Tá ok, gravação? Testando som e... Ok? Tá ok. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Conforme a gente fez na aula anterior, né? Começou o exercício. Ele pede para calcular, né, o trabalho da força F. Haja visto que a força aplicada foi de 50 newton, o deslocamento sofrido pelo corpo de 2 metros e o cosseno de 37 é igual a 0,8. Então, a gente começou esse exercício na aula anterior e vai findá-lo aqui agora. Na letra A, o que o exercício pede? Para calcular o trabalho da força F. Então, o trabalho da força F vai ser a força, 50, vezes o deslocamento 2, vezes o cosseno do ângulo, que é 0,8. Na letra B, o exercício pede para calcular o trabalho de novo, só que ele pede agora para calcular o trabalho da força-peso. Ok? Vamos colocar mais uma informação. Vamos trabalhar com a hipótese de que o peso ele seja igual a 15 newton. Ok? Como que a gente calcularia esse trabalho da força-peso agora? O trabalho da força-peso é igual a peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, que é 0,8. Quanto que vai ser o trabalho da força-peso? Quanto vai valer o trabalho da força-peso? Sem calcular. Ou vocês querem que substitua valores? Qual vai ser o trabalho da força-peso? O deslocamento seria a altura? Na vertical. Mas E vamos por que trabalhar que a colocou altura... cosseno? Vamos trabalhar que a altura vale 2 metros também. Então, gente, aqui, ó. E por que colocou cosseno? Quanto que é o cosseno? Só por Cosseno causa que está formando um ângulo? A não força? está formando um ângulo. É aí que está o problema. Vamos fazer o seguinte. Vamos apagar isso aqui. Vou colocar o cosseno de alfa. Vou colocar um azinho aqui para representar alfa. Então, vamos fazer a decomposição de forças. Quais são as forças que estão atuando nesse corpo? A força peso. Correto? Força peso. Qual outra força que está atuando? A Normal. reação normal do peso. Porque, né, aqui no desenho eu não coloquei, mas existe uma superfície de apoio. Tá? O bloquinho não tem como estar voando, não. Então, força peso, força normal e essa força F. Quanto vale o trabalho da força peso? Qual que é o trabalho da força peso? Trabalho da força Zero? peso, zero. Por quê? Independente se eu tivesse dado o valor do peso do objeto ou não, esse trabalho seria zero. Por que ele seria zero? Conforme a gente falou, das 3 condições às quais o trabalho pode ser considerado nulo, a força aplicada for zero, o deslocamento for zero, ou o cosseno do ângulo formado aqui for zero. Como for 90 graus, né, gente? Desculpa, aqui, ó, o deslocamento está horizontal e a força-peso está vertical. Então, qual que é o ângulo que está sendo formado entre deslocamento e força-peso? 90 graus. Então, o cosseno aqui, ó, não é de 37, é um cosseno de 90 graus. E o cosseno de 90, ele vale quanto? Zero. Então, se eu multiplicar qualquer valor do peso por qualquer valor que fosse a altura que ele tivesse localizado, vezes zero, o trabalho resultante vai ser zero. Então, o trabalho da força-peso é igual a zero. E na letra C, pede o trabalho da reação normal. Quanto que vai valer o trabalho da reação normal? Alguém se habilita aí? O trabalho da reação normal? Quanto vai ser? O trabalho de N da normal. Vai ser quanto? Vai ser a normal
vezes o deslocamento, que no caso é a altura, vezes o cosseno do ângulo. Qual ângulo vai ser formado entre a normal e o deslocamento? Qual é o ângulo formado entre normal e deslocamento? 90 90? graus, exatamente, 90 graus. Essa letra A e essa letra A não, essa letra B e essa letra C nem precisava calcular, né? Tanto o trabalho da força-peso quanto o trabalho da força normal, eles vão ser nulos. Por quê? Não existe trabalho da força quando o ângulo for um ângulo de 90 graus, porque o cosseno de 90 é igual a zero. Ok? Entendido isso daí ou não? Ok? Sim? Beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta com relação ao trabalho? Porque a gente vai mudar para energia agora. Ou pode já dar sequência? Vocês que mandam. Você poderia voltar naquela fórmula trabalho de força de atrito? Posso. Agora. Aqui, ó. Qual? Força de atrito? Essa. Essa aqui, né? Isso. E qual que é a dúvida? Não, porque não deu tempo de eu copiar ela. Ah, entendi. Qualquer coisa, já disponibilizo esse material hoje ainda. Mas Prontinho, pode vocês entenderam por que aqui o trabalho da força de atrito é negativo, né? Sim. Porque o atrito ele é contrário ao movimento. Então, se o deslocamento foi vertical para frente, horizontal para frente, quer dizer, o atrito vai ser horizontal para trás. Então, o ângulo formado 180, cosseno de 180, menos 1, né? Então, menos 1 vezes qualquer valor positivo vai dar um valor negativo. Beleza? Então, aqui a gente parou, né? Exercício feito. Alguém tem alguma dúvida desse exercício? Em qualquer parte do exercício? Ou ele está tranquilo, está claro? Todo mundo? Beleza. Então, vamos lá. Conforme eu falei para a gente, né? Que a gente ia falar um pouquinho sobre energia, sobre trabalho, sobre potência, e depois a gente ia falar separadamente de cada um. Acabamos de falar sobre trabalho. Vimos o trabalho da força F, o trabalho da força peso, o trabalho da força de atrito, as condições para que o trabalho seja nulo e contextualizando esse trabalho. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre energia, tá? Então, conforme eu tinha mencionado anteriormente, né, a energia, ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída, mas ela pode ser transformada ou transferida, e a sua definição, né, é uma forma de realizar trabalho. Então, sempre que eu realizo o trabalho, eu tenho energia. Então, só trazer isso para o lado de cá, para a gente ver, ó, por que nesse caso aqui toda a energia é zero? Porque não tem força nenhuma aplicando. Aí aqui a gente vai ver que a energia potencial gravitacional tem um valor e a energia cinética é zero. E aí a gente vai entender mais adiante por que isso acontece. Nesse último caso aqui, nós temos os dois tipos de energia, tanto a energia potencial gravitacional quanto a energia cinética. E aí a gente vai entender o porquê que nessa terceira situação tem os três tipos de energia. Beleza? Então vamos lá. Ó, eu tinha dito que a energia, independente da forma a qual ela tem N tipos de energia. Né? Energia solar, energia hidrelétrica, energia eólica, energia térmica, energia mecânica, enfim. Mas, para o nosso conceito agora, a gente vai destacar três tipos de energia. Na verdade, são quatro, mas aí a gente vai entender o porquê que entra a energia mecânica. Nós vamos focar na energia cinética, a energia potencial gravitacional e na energia potencial elástica. Ah, mas eu estou no terceiro ano do ensino médio e eu estudei energia potencial elétrica. Exato, tem também. Mas aqui a gente vai focar só nessas. Na cinética, na gravitacional, na elástica, na mecânica. E a gente vai ver um teoremazinho da energia cinética, que é onde eu correlaciono energia e trabalho, para mostrar que realmente os dois eles estão intimamente ligados mesmo. Ok? Então vamos lá. Bom, a primeira energia que a gente tinha lá era a energia cinética, tá? Em outras palavras, a gente fala que a energia cinética é a energia do movimento. Ok? Então, a energia cinética é a energia do movimento. Isso é ok, tá ok.
Então, a energia cinética é uma forma de energia que os corpos em movimento possuem. Então, só vai existir energia cinética nos corpos que estiverem em movimento. Nos que estiverem em movimento. Sendo definida como sendo a fórmula de realizar trabalho. Então, para eu ter energia cinética, eu tenho que realizar trabalho. Por isso que existe o teorema da energia cinética, que é a correlação dos dois. Quando um corpo de massa m está se movendo com uma velocidade v, ele possui energia cinética. Lembra que eu tinha falado assim, que para eu ter energia, eu tenho que realizar trabalho. Mas para eu realizar trabalho, eu tenho que aplicar uma força, e essa força tem que ser suficiente para movimentar o corpo. Em outras palavras, esse movimentar o corpo é adquirir velocidade. Ok? Então, a formulazinha de energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Ah, tem como definir essa fórmula? Tem, mas aí a gente vai perder muito tempo com definição. Então, mas aqui não se faz necessária a definição, porque eu já tinha mencionado que um corpo de massa m, ao adquirir velocidade, ele obteve energia cinética. Por quê? Foi realizado trabalho. Ou seja, a força aplicada foi suficiente para movimentar o corpo. Então, a formulazinha de energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. A segunda energia, não sei se vocês perceberam que a potencial ela se divide em outras energias. Né? Aqui a gente vai ficar com a potencial gravitacional e com a potencial elástica. Pode ter mais potencial? Pode. A elétrica é um exemplo disso. Então, a energia potencial gravitacional é aquela a qual depende do corpo de massa m estar situado diretamente a uma altura h, em um determinado espaço, ok? Então, é um determinado local onde vai existir gravidade. Então, se tem gravidade, em todos os locais tem gravidade. Tem lugar que, por exemplo, na Terra a gravidade é próxima a 10, na Lua a gravidade é próxima a 2, né? Em locais que a gravidade é menor ou maior. Aquela ideia lá de gravidade zero, não tentam pegar aquela ideia não, que não é muito interessante não. Então, como que eu calculo a energia potencial gravitacional? A energia potencial gravitacional ela é calculada da mesma forma que eu calculo o trabalho da força-peso. Porque se ela é potencial gravitacional e ela depende de altura, então qual é a função da força-peso? Fazer com que tudo que sobe, desce. Então, o peso ela é vertical para baixo. Então, conforme eu tinha mencionado lá no primeiro slide sobre energia, aqui não está havendo nem energia cinética, nem energia potencial gravitacional. Por quê? Não está realizando trabalho. Nesse segundo caso aqui, por que está havendo energia potencial gravitacional, mas não está havendo energia cinética? Porque embora o saco ele está levantado, né, até uma altura h qualquer, então se tem altura, eu tenho energia potencial gravitacional. Por que eu não tenho energia cinética? Porque a energia cinética tem que adquirir velocidade. Se o corpo está parado, a velocidade é zero. Nesse terceiro caso, tem as duas coisas. Tem a energia potencial gravitacional, porque, embora o saco esteja caindo, ele ainda está situado a uma determinada altura com relação ao solo. E ele também tem energia cinética, porque ele está caindo. Então, nesse caso, tem os dois tipos de energia. Então, como que se calcula a energia potencial gravitacional? Massa vezes gravidade vezes altura. Mas quem é massa vezes gravidade? Isso surgiu do nada? Não. Por quê? De acordo com o que a gente discutiu lá nas leis de Newton, para eu aplicar uma força, um corpo de massa m, ele tem que adquirir aceleração. Como esse movimento aqui ele é um movimento vertical, a aceleração que vai estar atuando é a aceleração gravitacional. Então, essa energia potencial gravitacional ela pode ser escrita como sendo massa vezes gravidade vezes altura, como também ela pode estar sendo escrito peso vezes altura, porque peso é massa vezes gravidade. Ok? Observação. Tanto a energia potencial gravitacional, quanto a energia potencial elástica, quanto a energia cinética, quanto a energia mecânica, quanto a energia eólica, qualquer tipo de energia que a gente estiver trabalhando, até mesmo calor, a sua unidade de medida é sempre joule. Não tem como uma energia ser joule e a outra ser newton, isso é impossível. Toda e qualquer forma de energia é joule.
assim como toda e qualquer unidade de medida de força é Newton. Ok? E Ô, por Paulo, fim, oi. então a potencial gravitacional é o mesmo que o trabalho da Uhum. força-peso? Sim, por quê? Para eu ter potencial gravitacional, eu preciso ter o quê? Altura. Então, o trabalho ele é calculado através de quem? Da força-peso, que faz com que tudo que sobe desce, e a altura ao qual ele vai estar localizado. Por exemplo, existe trabalho da força-peso quando o corpo está no chão? Existe? Não, peraí, vamos melhorar. Tem valor o trabalho? Nós vimos que nos exercícios anteriores lá, tanto o trabalho da força-peso quanto o trabalho da força normal era zero. Por que era zero? Porque ambos, nos dois casos, o bloco estava apoiado sobre um plano horizontal, então não tinha altura. Então, a energia potencial gravitacional ela é igual ao trabalho da força-peso. Então, se o exercício estiver perguntando qual é o trabalho da força-peso ou qual é a energia potencial gravitacional, a forma de calcular é a mesma. Sacou? Beleza. Sim? Beleza. Então vamos lá. A energia potencial elástica, né? A ideia é a mesma, tá, gente? Para eu ter uma energia potencial elástica, a gente tem que ter primeiro uma deformação do corpo. Então o corpo deforma e ele volta ao seu estado original. Vamos dar exemplo lá de energia cinética. Um carro a 100 km por hora tem energia cinética, porque tem velocidade e, consequentemente, tem movimento. É um exemplo de energia potencial gravitacional. Uma pedra caindo de um telhado, por exemplo, energia potencial gravitacional, porque tem altura. Ou até mesmo uma pessoa segurando a pedra lá em cima. Ela está a determinada altura com relação ao solo, tem. Já a energia potencial elástica era mais tranquila de entender a definição. Tá? Não estou querendo dizer que era mais fácil nem mais importante, não. É porque a energia potencial gravitacional ela consegue fazer com que o corpo se deforme e este, por sua vez, volte ao seu estado original. Por exemplo, não sei vocês, mas na minha infância eu brincava muito de bodoque, que também tem o nome de estilingue. Né? Você pega o gancho aqui, puxa a gominha e solta a pedra. Aquilo ali é um exemplo prático de energia potencial gravitacional. Por que ele é um exemplo prático? Porque ele teve a capacidade de deformar a mola e retornar ela ao seu estado original. O amortecedor de um carro é um exemplo de energia potencial elástica? Porque quando o carro está andando e passa em buraco, por exemplo, a gente vê que o carro dá até uma baixada. Então, ela deformou o corpo, que no caso é a mola, e voltou ao seu estado original. Essa xuxinha de cabelo, ela tem energia potencial elástica. Por quê? Ela tem energia potencial elástica porque ela tem a deformação e retorna ao seu estado original. Mas, lembrando que para toda forma de realizar trabalho tem que haver uma aplicação de força. Só que a diferença dessa força aqui, para a diferença de um carro ou da pedra caindo, que no carro é uma força F, na pedra caindo é a força peso, é que essa força que está sendo aplicada aqui é uma força elástica, que também recebe o nome de lei de Hooke. Não é aquele Hooke verde lá não, tá, gente? É um Hooke, escreve H-O-O-K-E. Essa lei de Hooke faz com que essa força elétrica seja suficiente para fazer com que o corpo adquira energia potencial, força elétrica não, força elástica. Essa força elástica ela é suficiente para fazer com que o corpo sofra uma deformação e retorne ao seu estado original. Repare que na energia cinética, se um carro que está a 100 km por hora bate, ele vai amassar todo. Ele não vai voltar de maneira natural ao seu estado original. Uma pedra, quando cai do telhado e ela quebra, ela não vai voltar ao seu estado original. Mas para haver energia potencial elástica, isso é possível. Então, para eu ter energia potencial elástica, tem que ter um negócio chamado constante elástica. Essa constante elástica, o próprio nome já fala, é uma constante, só que ela varia de material para material. Por exemplo, a constante elástica dessa xuxinha não é a mesma constante elástica do amortecedor de um carro. Então, vai depender do material. Como que eu calculo essa energia potencial elástica, que é chamada de EPEL? Kx ao quadrado sobre 2, onde K é a constante elástica, X é a deformação sofrida para a mola e o 2 é o 2 da fórmula mesmo.
Então, aqui, ó, conforme eu tinha mencionado, tá? Tem como que ocorre a energia potencial elástica. Aqui não houve deformação, a mola está no estado original dela. Aqui ela foi comprimida, então ela foi apertada, ela se deformou, diferente do caso que eu estava fazendo aqui, que aqui eu estava expandindo, no caso da mola ela foi comprimida, e depois ela voltou ao seu estado original de novo. Então ela sofreu uma deformação e retornou ao seu estado original. E aí, antes da gente pular para a energia mecânica, se faz necessário que a gente entenda a relação que existe entre as três energias que a gente falou até então. Qual é a relação que existe entre essas três energias? A relação é, o que vocês conseguem enxergar aí que tem igual nas três formas? Ou não tem nada igual? O que a gente pode notar aí que tem de semelhança? Na verdade, não é igual, é semelhante. O que a gente tem de semelhança aí? Alguma coisa? Não tem nada? Uma constante? Uma constante. Uma não, na verdade, duas, uma variável, não uma constante. Todas as três formas têm apenas uma variável. Vamos lá. Aqui, a massa. Se eu tenho um carro de 1.000 quilos, né, 1 tonelada, e ele está parado, quando ele entra em movimento, ou seja, adquire velocidade, a massa dele aumenta ou diminui? Não. Então, a massa ela é constante. O 2 é um valor, é um número. O número é constante. Então, a massa é constante, o 2 é constante. Qual é a única variável que a gente tem? A velocidade. Ok? Então, na energia cinética, nós temos duas constantes e uma variável. A energia potencial gravitacional. Quantas constantes a gente tem? Duas. A massa de uma pedra que cai no chão, ela tem 10 quilos. Quando ela cai, ela tem 2 quilos. Quando ela cai no chão, ela continua com os 2 quilos. A gravidade. Se eu jogo a pedra, né, eu deixo ela cair do telhado, então quer dizer que eu continuo nas proximidades da Terra. Então, nas proximidades da Terra, a gravidade é 9,8, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, assim como acontecia com a energia cinética, a energia potencial gravitacional, ela tem duas constantes, que no caso seria a massa e seria a gravidade. Qual é a única grandeza aqui que está variando? A altura. Essa altura ela é responsável para variar a energia potencial gravitacional. Essa velocidade ela é responsável para variar a energia cinética. Na energia potencial elástica, a mesma ideia. O 2 é um número, então é uma constante. O K é a constante elástica, então já falou tudo. E o X é a deformação. O que é o X? Ele é responsável para fazer com que a energia potencial elástica seja alterada. Então, na energia cinética, quem altera a energia é a velocidade. Na energia potencial gravitacional, quem altera a energia potencial gravitacional é a altura. Na energia potencial elástica, quem altera a energia potencial elástica é a deformação. Ok? Ok ou não ok? Ok ou não ok? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Beleza. Então, gente, vale ressaltar que nós falamos que a energia cinética é a energia do movimento, né, entre aspas aí. A energia potencial gravitacional é aquela que depende diretamente da altura. E a energia potencial elástica é aquela que tem a capacidade de deformar e voltar ao seu estado original. Ou seja, ela depende diretamente da sua deformação. Já a energia mecânica é aquela que é produzida a partir de um trabalho de um corpo que pode ser transferida para outro. Lá no início do primeiro slide eu falei que a energia não pode ser criada, ela não pode ser destruída, mas ela pode ser transformada ou transferida. E isso vai acontecer constantemente. A energia está em constante transformação. Então, a energia mecânica, na verdade, nada mais é do que a soma da energia cinética com uma das potenciais, seja potencial gravitacional, seja potencial elástica. Nesse caso aqui, desse desenho aqui, está acontecendo a transformação, né, a soma da cinética com a potencial gravitacional ou com a potencial elástica? Qual que está rolando aqui? Gravitacional? Gravitacional, porque temos altura. Tem uma determinada altura.
Ah, mas por que não pode ser elástica? Porque não vai sofrer deformação nenhuma, ok? Então, nós temos a potencial gravitacional e a cinética. A mecânica é a soma das duas. Então, se a gente fizer uma analogia aqui, se a gente fizer uma analogia aqui, ó, vai ficar bem interessante para a gente. Vamos trabalhar esses pontos 1, 2 e 3 como sendo a posição do esquiador 1 aqui, a posição do esquiador 2 e a posição do esquiador 3. O que a gente precisa saber com isso daqui, ó? Deixa eu só dar um ESC aqui. Aqui, né? Vamos lá. Aqui. Vamos trabalhar com valores aqui agora. Com valores não, com algumas situações que a gente vai criar aqui, ó. Nesse ponto 1 aqui, quem vai ser, quanto vale minha energia cinética? Quanto vale a energia cinética no ponto 1? Alguém sabe quanto vale a cinética no ponto 1? 0. 0. Por que ele vale 0? Por que a energia cinética no ponto 1 vale 0? Porque não tem movimento. Porque ele não tem, movimento. Ou seja, no ponto 0, o bonequinho, né, o esquiador, ele está parado. Se ele está parado, não há velocidade. Se não há velocidade, a energia cinética é nula. E só existe energia cinética quando existe movimento. Em outras palavras, quando existe velocidade. Então, no ponto 1, a energia cinética é 0. Quanto vale a energia? Como é que se eu quiser calcular a energia mecânica no ponto 1, quanto que ela vai ser? Sem valores mesmo, só para a gente ter uma ideia. Qual vai ser o valor da energia mecânica no ponto 1? Igual a energia potencial? Igual a energia potencial gravitacional. Outra observação que eu tinha esquecido de falar com relação à energia mecânica. Ela é considerada uma energia que se conserva. Ou seja, tanto no ponto 1, quanto no ponto 2, quanto no ponto 3, a energia mecânica tem sempre o mesmo valor. Então, a energia mecânica que no ponto 1 fosse 50, no ponto 2 ela é 50, no ponto 3 ela é 50, se tivesse mais pontos aqui, continuaria 50. Como a gente já discutiu aí, no ponto 1, como o esquiador está parado, então quer dizer que não tem velocidade e a energia cinética é 0. A mecânica é a soma da cinética com a potencial. Se eu somar 0 mais a potencial, vai dar a própria potencial. Então, aqui no ponto 1, a energia mecânica ela é igual à energia potencial gravitacional. Então, tudo que eu tenho aqui no ponto 1 é energia potencial gravitacional. A cinética é 0. Quando eu chego no ponto 2, vamos trabalhar com a hipótese de que o esquiador esteja na metade certinha da rampa lá. Qual que é a garantia que eu posso ter? Se no ponto 1 a energia cinética era 0, no ponto 2, a energia cinética, trabalhando com a ideia de que ela está no meio certinho, ela vai ser igual à energia potencial gravitacional. Porque na hora que eu somar, eu vou ter o mesmo valor de energia mecânica. Vamos trabalhar com a ideia aqui que a potencial gravitacional aqui seja 10. Ok? Então, a mecânica no ponto 1 vale quanto? 10. Quanto vale a cinética no ponto 2? Se no ponto 1 a gravitacional é 10, quanto que é a cinética no 2? Sem calcular nada. Quanto vale a energia cinética no ponto 2? Alguém se habilita? 5? 5. Por quê? Se está no meio certinho e a energia mecânica ela se conserva, se está no meio certo, a cinética vale 5. A gravitacional vale quanto? 5 também. Na hora que eu somar as duas, 5 mais 5 vai dar quanto? 10. Então, do ponto 1 para o ponto 2, a mecânica se conservou. Aí tá ok, tá certinho. Mas aí, quando eu chego no ponto 3, o que acontece com a energia potencial gravitacional? Quanto vai valer a energia potencial gravitacional no ponto 3? 0? 0. Por que 0? Porque quando eu cheguei no ponto 3, eu cheguei no solo. Se está no solo, não tem mais altura, mas o cara que estava escorregando aqui, ele continua em movimento.
Então, se no ponto 1 a cinética era 0, no ponto 3 a cinética vai ser tudo. Ou seja, vai ser a própria energia mecânica. Quanto que vai valer a cinética no ponto 3? 10? 10. Então, conservou a energia mecânica? Conservou. No ponto 1 era 10, no ponto 2 era 10, no ponto 3 era 10. Vamos supor que a gente criasse um ponto 2,5 aqui, ó, nesse rumo. Aí vamos trabalhar com a ideia de que, se ele está aqui, mais aqui embaixo, não sei se vocês repararam, a energia potencial gravitacional e a energia cinética, elas estão trabalhando de forma inversamente proporcional. À medida com que estou diminuindo a altura, a minha energia potencial gravitacional está diminuindo. Mas se eu estou caindo, é porque a velocidade está aumentando, então a energia cinética está aumentando. Quando eu chego aqui no ponto 2,5 aqui, vamos supor que a cinética vale nada. Quanto que vale, qual que é maior aqui no ponto 2,5? A cinética ou a gravitacional? Quanto vale aqui, ó, nesse ponto 2,5, onde é que está a setinha aqui? Quanto vale A cinética é a maior. cinética é maior? Ou seja, vamos trabalhar com a ideia de que a cinética aqui vale 7. Então, a gravitacional tem que valer 3, porque na hora que eu somo 7 mais 3, vai dar 10. Aí, gente, eu ia até colocar um outro desenho aqui, mas eu esqueci. Mas vamos trabalhar com essa hipótese aqui por enquanto. Ó. Essa aqui é a rampa de esqui. Ela veio daqui do ponto 1, 2, 3, chegou aqui. Então, essa é a situação que a gente discutiu. Mas se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, essa situação saiu do 1, do 2, do 3, subiu até aqui assim, ó, mais ou menos, um pouquinho acima do 2 e desceu. Foi acima do 2, mas não atingiu o 1. Nesse percurso aqui, ó, essa energia mecânica não é igual a essa daqui mais não, tá bom? Essa energia mecânica, ela é a mesma para o mesmo movimento. Então, aqui, ó, esse aqui é um movimento. Mas na hora que eu chego aqui, subo de novo, mas eu não vou até o ponto 1 e também passo o ponto 2, quer dizer que isso aqui é energia mecânica nesse trajeto, é outro valor. Aí eu tenho que analisar quanto que é a cinética aqui, quanto que é a potencial gravitacional no ponto máximo, quanto que é a mecânica em todos os 3 pontos. Ok? Deu para entender o que eu falei aqui ou não? Por exemplo, ó, nesse movimento, a energia mecânica ela se conserva, nos 3 casos. Mas se eu atinjo um pouquinho acima do 2, mas não atinjo 1, repare que a altura já não é mais a mesma. Então, se a altura não é a mesma, o movimento é outro. Então, a energia mecânica ela se conserva para o mesmo movimento. Eu esqueci como que chama aquele brinquedo de parque, que o carrinho vai deslizando. Ele vai lá no alto e desce de novo, aí sobe um pouquinho menos. Naquilo ali, eu não posso falar que do início da montanha até o final da montanha, a mecânica é a mesma, não. Eu só analiso um movimento por movimento. Desse aqui até aqui é um movimento, do bonequinho aqui que passou em cima do 3, mas não chegou no 2, é outro movimento. Então, aqui a energia mecânica se conserva, aqui a energia mecânica se conserva. Ok? E se Beleza? ele chegasse no 1, seria o mesmo movimento ou não? Também não, porque aqui ó, seria como é que chama? O movimento contrário. Aqui eu estou na cinética. Eu já vim com uma velocidade maior e eu vou perdendo velocidade. Então a cinética vai diminuindo e a potencial gravitacional vai aumentando. A não ser que essa velocidade aqui da descida for a mesma velocidade da subida. Aí a energia mecânica se conserva. Entendeu? Por exemplo, se ele desceu daqui como é que eu posso dizer? É, 10 metros por segundo. Desceu e sem parar, ele continuou, foi no 1 de novo, atingindo 10 metros aqui de novo, aí eu posso falar que a energia mecânica é a mesma. Mas se ele desceu até aqui, e aí ele começou o movimento aqui de novo, aí já não é mais, porque não vai conseguir arrancar com 10 metros por segundo. Mas se ele sair desse ponto máximo e atingir o ponto máximo, é como se fosse uma bacia que você está falando, é só isso aqui agora, né? Aí é o mesmo, tá? Que ele vai sair do ponto 1 e vai chegar no ponto 1. A altura é a mesma. Então tá ok. Aí pode. Agora, se ele sai daqui, passa para o 1 e desce de novo, aí nessa descida aqui já é outro movimento. Porque é impossível que ele arranque aqui com 10, passe aqui com 10 e vai chegar aqui embaixo de novo com 10. Ok? Beleza? Ok, beleza. Então vou voltar. Aqui o teorema da energia cinética e aí a gente acho que falta um minutinho aqui e a gente volta de novo. Vocês, deixa eu ver as horas, vocês clicam no link aí de novo, tá ok?
Aí tá vendo? Ó, não gravou.